O joanete ele consiste na deformidade do primeiro meta, que ele acaba desviando para medial e forma aquela bola, aquele caroço na parte medial do pé. Essa deformidade, essa alteração anatômica, ela acaba gerando bastante dor, pois o pé acaba ficando mais largo. Isso torna extremamente doloroso a colocação de calçados, principalmente os calçados femininos, onde a parte da frente ela é mais estreita. Normalmente a mulher gosta de usar um calçado mais bico fino e na maioria das vezes associado ao salto. Isso gera um ambiente propício a apertar aquela bolinha, aquele caroço que é a joanete, e isso gera dor. O principal fator predisponente para ter a joanete é o fator genético. Então, se a mãe tem, se a avó tem, você é uma candidata a ter joanete também. O diagnóstico do joanete ele é feito através do exame físico. Ele não requer exames muito específicos, ressonância magnética, tomografia, não precisa disso. Então, o raio-x simples com o paciente em pé, ele é suficiente para que a gente determine os ângulos e analise a alteração desse ângulo, fechando o diagnóstico da joanete. Inicialmente a gente opta pelo tratamento conservador, que consiste na alteração de calçado, em usar algum tipo de protetor que justamente diminua esse atrito da lesão com o calçado. Mas isso de forma alguma ele é suficiente para alterar a evolução natural da patologia. Uma vez instalada a joanete, a tendência dela é piorar. Então, assim que o paciente tiver condições, tempo, organização em casa para que seja feita a cirurgia, o tratamento é cirúrgico. É a única forma de nós conseguirmos resolver, alterar o eixo, refazer o alinhamento perdido do antepé. Então a cirurgia ela consiste num corte no osso que permita que a gente realinhe esse ossinho que está torto, e normalmente esse realinhamento ele é fixado nessa nova posição com a colocação de parafusos. Então existem vários tipos de tratamento cirúrgico para correção da joanete. Hoje o que tem de mais moderno, o que tem de menos invasivo, o que proporciona um pós-operatório mais tranquilo e com menos dor é a modalidade de cirurgia percutânea. O local da deformidade da joanete é na região anterior do pé, na cabeça do primeiro metatarso. A cirurgia convencional, ela expõe toda a deformidade. A gente faz uma incisão aonde nós conseguimos ver completamente o ossinho. Isso acaba gerando um desconforto maior, uma agressão maior na cirurgia, implicando em mais dor no pós-operatório. A cirurgia percutânea, ela visa fazer a mesma correção, o mesmo realinhamento ósseo e a fixação com parafusos, mas sem fazer o corte como era feito antigamente. Através de pequenas incisões, de pequenos furinhos, nós conseguimos fazer o corte no osso, realinhar o teu pé e fixar com parafusos, tornando a cirurgia muito menos agressiva, tornando a cirurgia muito menos dolorosa, e você vai ter um pós-operatório muito mais confortável. A amplitude de movimento do teu dedo, ela fica muito mais perto do normal do que com a cirurgia aberta. Não existe uma retração de partes moles tão significativa como na cirurgia aberta. A reabilitação ela começa no momento que passa a anestesia. Você já deve mexer o teu dedo, você já tem condições de ir no banheiro caminhando, você vai embora do hospital pisando. Nem todas as joanetes são iguais, elas podem estar em estágios e geralmente estão em estágios diferentes de um paciente para o outro. Então a modalidade cirúrgica ela é diferente. Deformidades leves são tratadas com osteotomias. Normalmente essas osteotomias elas são fixadas e permitem com que o paciente já saia no pós-operatório imediato pisando, caminhando, sem grandes exageros, mas com medicação e com calçados adequados para o pós-operatório, o paciente pode até caminhar. A deformidade grave,
da Joanete, ela exige um tratamento cirúrgico mais invasivo. Muda a disposição do material colocado para fixar o ossinho, muda o tipo de material utilizado e muda principalmente o pós-operatório. Nós precisamos de mais cuidado, de menos carga, de mais restrição de atividade quando a gente trata uma deformidade mais grave. A recuperação após a cirurgia, ela depende muito do tipo de cirurgia instituída. Deformidades menores exigem procedimentos menos invasivos. Deformidades maiores, elas necessitam de procedimentos mais invasivos e isso implica numa recuperação mais demorada, num período de afastamento das atividades maior. É necessário um cuidado maior quando você trata uma deformidade mais grave. A partir do momento que o paciente apresenta a Joanete, apesar dela ser leve ou estar num estágio inicial, a tendência da patologia é progredir. Não existe um tratamento, não existe um suporte, uma órtese que você coloca que vai impedir essa progressão. Então, o que isso nos faz pensar? Que se você tem uma deformidade leve, mas você já tem dor, você já tem indicação de operar, você não vai ganhar nada esperando mais tempo, porque a tendência é cada vez entortar mais o teu dedinho, estragar os dedinhos do lado, e isso vai tornar a cirurgia muito maior, muito mais agressiva. Então, se você tem uma patologia, apesar de pouco volume, apesar de pouca deformidade, a tendência é optar pelo tratamento cirúrgico, porque é questão de tempo para que isso piore. Então esse foi um breve resumo sobre uma das patologias mais comuns que a gente encontra no nosso consultório. Se você tiver interesse e quiser saber mais detalhes, se inscreva no nosso canal do IoT Passo Fundo, que nós vamos procurar responder as suas dúvidas.